desde que eu li essa história pela primeira vez, anos atrás, eu sempre conto essa história para meus alunos nas mentorias, nos eventos presenciais, principalmente, nas imersões, eu sempre conto isso. Veja, qual é o seu sonho? Eu coloquei um vídeo no meu canal anteontem falando sobre isso. Se você não viu ainda, eu recomendo fortemente que você veja. Está no meu canal principal do YouTube. A importância de você acreditar nos seus sonhos. Está lá. O vídeo é mais longo lá do que essa live aqui é. Então eu pergunto para você, ó, qual é o seu sonho? Você sabia que a grande maioria das pessoas não sonha? Né? Elas não sonham. Elas não têm objetivos. Você pergunta para elas por que elas acordam todo dia, elas não sabem. Você não acredita em mim? Separa 10 pessoas que você conhece. 10. De qualquer lugar. Da igreja, da faculdade, do seu prédio, do seu condomínio, da sua família, onde você quiser. Pega 10 pessoas só, se você não acredita em mim. E pergunta para elas hoje assim, ó, do nada, você pergunta assim para elas. Por que você se levantou hoje? Qual é o seu objetivo? O que fez você se levantar hoje? No meio de 10, não tem nenhuma que vai responder para você. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Se você encontrar uma, considere-se sortudo ou sortuda, porque não tem. As pessoas não sabem por que elas se levantaram, não sabem por que foram trabalhar e não sabem o que as está movendo. Elas não têm sonhos, elas não sonham. Sabe o que elas fazem? Elas reclamam, são ingratas, choram, reclamam da vida, daquilo que acontece, falam de problemas, falam de doenças, ficam pensando no passado, ficam pensando no futuro, fica se arrependendo, fica culpando os outros o tempo todo por qualquer coisa que estiver acontecendo. Essas são as marcas dos fracassados. E Deus é o principal culpado. Elas amam culpar Deus, porque as costas deles são bem largas, como diria minha mãe, né? Quando a gente culpava alguém quando eu era criança, minha mãe dizia isso, as costas, eu tenho as costas largas, Deus tem as costas largas, quer dizer, podia jogar um monte de coisa. As pessoas não sonham, a maioria delas, elas não têm sonhos. Quando têm sonhos, são sonhos egoístas. Elas estão sempre preocupadas com elas mesmas. Elas acham que elas têm problemas. Não, elas não têm problemas. Aliás, você que está me assistindo, você não sabe o que é um problema. Talvez você ache que você tem problemas. Mas se eu te levar em 2 lugares que eu fui essa semana, você vai ver que você não tem problemas nenhum. Se eu te levar para ver num hospital de câncer infanto-juvenil, e você vê crianças pequenas, aí você vai entender o que é ter problema. Se eu te mostrar a fisionomia dos pais, dos filhos que estão já com os dias contados, as crianças, você vai começar a entender o que é um problema. Se eu te levar num outro lugar, que eu fui essa semana, e você ver adolescentes não, crianças, né? Porque com 12 anos não é adolescente, é criança. Adolescentes, pré-adolescentes, crianças, 12 anos, grávida. Que beleza, 14 hein? anos, grávida pela segunda Que vez. beleza. Se você vê as famílias, o bairro onde mora, se você vê a situação, você vai começar a entender o que é ter um problema. Se eu te levar para ver pessoas que eu vi essa semana, que não têm o que comer, literalmente falando, não têm o que comer, que dormem debaixo de viadutos, no frio intenso que fez aqui na minha terra durante o dia, aí você vai começar a entender o que é ter um problema. Na realidade, você nem sabe o que é ter um problema. Você nunca teve um problema na sua vida. A maioria das pessoas não tem a menor ideia do que é um problema. Mas elas também não têm sonhos. O sonho delas normalmente é egoísta. Quando sonham, é com riqueza, fama, projetos, bens materiais e tal. E elas não entendem, né, a brevidade de tudo isso daqui. Mas a minha pergunta é a seguinte, eu não quero falar dessas pessoas, eu quero fazer uma pergunta para você. E você? Você sonha? Você tem coragem depois dos comentários para mim? Não agora, porque o chat aqui some, daqui a pouco ele desaparece quando eu fechar a live. Mas depois eu vou te lembrar aqui do